Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Brian Berlechik, ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, jornalista e também apresentador do The New Atlas. Vou deixar um link na descrição. Então, obrigado por voltar ao programa. Obrigado por wive the word. Vemos que a Rússia lançou recentemente seus maiores ataques com drones contra a Ucrânia, com mais de 800 drones, além de mísseis. A pressão está aumentando em toda a linha de frente. Agora, considerando que Trump está fazendo esses esforços diplomáticos para acabar com a guerra, ele diz novamente que está desapontado e, por isso, apoiará novas sanções. Também vemos uma retórica do establishment político e da mídia em toda a OTAN de que isso é uma prova de que a Rússia não quer a paz. O que você acha desse desdobramento? Bem, novamente, é muito importante que as pessoas entendam exatamente o que é esse conflito em primeiro lugar. A própria administração Trump admitiu e culpou a administração Biden anterior por iniciar a guerra, e eles a caracterizaram como uma guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia. Portanto, realmente não cabe à Rússia encerrar uma guerra que está sendo travada contra ela pelos Estados Unidos, de acordo com a própria administração Trump. Cabe à administração Trump analisar como essa guerra por procuração começou, como está sendo conduzida e quais medidas precisam ser tomadas para encerrá-la. Por exemplo, há um comando militar dos Estados Unidos na Alemanha neste momento, supervisionando todo o conflito na Ucrânia. Eles estão no topo da cadeia de comando das Forças Armadas ucranianas. Não são generais ucranianos, são generais americanos. Se o presidente Trump colocasse um fim nisso, trouxesse esses generais de volta para casa, ou os colocasse no comando de algo que realmente tivesse a ver com a segurança nacional dos Estados Unidos, a guerra acabaria. Acabaria muito rapidamente. Outro fator que alimenta essa guerra é os Estados Unidos e sua orientação aos europeus para continuarem financiando, armando e treinando os ucranianos. Além disso, como a própria mídia ocidental já admitiu, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos está comandando as redes de inteligência da Ucrânia dentro do próprio país neste momento. Esse é outro aspecto dessa guerra que o presidente Trump poderia decidir encerrar da noite para o dia, e o conflito terminaria. Portanto, ele não está realmente comprometido em acabar com esse conflito. Se as pessoas olharem para sua retórica mesmo antes das eleições, ele estava mais ou menos dizendo que não tinha intenção de acabar com isso. Ele disse às pessoas o que elas queriam ouvir. Mas se você olhasse para os chamados planos de paz que estavam sendo propostos, ele falava sobre congelar o conflito, que é a principal agenda dos Estados Unidos. Se quiser chamar de Deep State, é isso que já estava em andamento durante o governo Biden. Eles estavam perdendo a guerra por procuração. A possibilidade de as linhas ucranianas colapsarem estava aumentando, então eles queriam congelar a situação. Eles não querem acabar com ela. Trata-se de atrair a Rússia, prendê-la, enquanto os Estados Unidos mudam o foco para a China, Irã e outros lugares, para depois voltar a se concentrar na Rússia mais tarde. Isso é chamado de sequenciamento estratégico, e é exatamente isso que os formuladores de políticas envolvidos no atual governo Trump detalharam extensivamente em documentos de política ao longo de muitos anos. Eu estava me perguntando, você pode explicar esse conceito de sequenciamento estratégico em termos dos, neste caso, a guerra por procuração dos Estados contra a Rússia? Sim, então, o establishment dos Estados Unidos, seja liderado nominalmente por democratas ou republicanos, busca a primazia sobre todo o globo. Todos esses documentos de políticas ligados a qualquer uma das administrações, tudo o que falam é sobre manter a dominância dos Estados Unidos sobre todo o planeta. O objetivo é continuar sendo a única superpotência do mundo. E para isso, os Estados Unidos precisam impedir que concorrentes de igual ou quase igual força surjam e desafiem sua posição globalmente.
Isso não tem a ver com a segurança nacional americana. Trata-se de os Estados Unidos poderem fazer o que quiserem no mundo todo, como tem feito há quase um século. Assim, o sequenciamento estratégico é o reconhecimento de que os Estados Unidos são incapazes, não têm recursos, de enfrentar países como Rússia, China, Irã e todos os seus aliados ao mesmo tempo. Eles precisam prender um lado e então concentrar seus recursos em outro. Existe também esse conceito de divisão do trabalho, que foi declarado publicamente pelo secretário de Defesa dos Estados, Lloyd Austin, em fevereiro. A necessidade é que as nações que os Estados Unidos essencialmente influenciam e, para todos os efeitos, controlam, direcionem recursos públicos para os objetivos da política externa americana. Para a Europa, por exemplo, isso significaria pegar recursos públicos e canalizá-los para essa guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia. Para o Japão, Coreia do Sul ou agora as Filipinas, países que estão completamente capturados politicamente pelos Estados Unidos, isso significa direcionar recursos públicos que, de outra forma, seriam usados por o povo desses países para fortalecer seus militares e avançar, cercar e conter a China na região Ásia-Pacífico. Portanto, o sequenciamento estratégico neste momento, como está, os Estados Unidos estão priorizando a China como a maior ameaça à sua hegemonia, não a América como ela existe no mapa, mas a sua hegemonia sobre o planeta. Assim, eles precisam pausar o conflito na Ucrânia contra a Rússia e direcionar o foco para a China. Esse é o sequenciamento estratégico. Lidar com a China primeiro e depois voltar a se concentrar na Rússia. Mas eles não podem permitir que a Rússia tenha liberdade para reconstruir seu exército ou redirecionar seus recursos em apoio aos seus aliados, incluindo a China. Por isso, eles precisam congelar o conflito na Ucrânia, não encerrá-lo. As pessoas simplesmente têm dificuldade em imaginar que os Estados Unidos, supondo que queiram que a guerra pelo menos pare temporariamente, já que tem outras prioridades, simplesmente abririam mão do controle que não só os Estados Unidos, mas o Ocidente político estabeleceram ao longo do tempo. Isso inclui o controle sobre os serviços de inteligência ucranianos e agora uma influência significativa sobre centenas de milhares de soldados ucranianos, que podem ser usados para combater um rival estratégico. É difícil imaginar que eles simplesmente desistiriam de tudo isso por preocupações humanitárias ou simplesmente pelo desejo de se relacionar melhor com a Rússia. Portanto, parece que o melhor resultado possível para eles seria reduzir um pouco a intensidade da guerra, evitar o colapso da Ucrânia, mas também dar aos Estados Unidos algum tempo para lidar com outras prioridades ao redor do mundo. Acho que essa é a realidade por trás de toda a retórica de ajudar a Ucrânia. Esquece-se que isso encobre os enormes investimentos que foram feitos para construir tudo isso. Como você também deve se lembrar, lá em 2014, no primeiro dia após o golpe, os Estados Unidos já começaram a estabelecer essa parceria com a Ucrânia. A partir de 2015, o Washington Post noticiou que os Estados Unidos estavam reconstruindo os serviços de inteligência da Ucrânia do zero, porque, como se sabe, os anteriores eram parceiros. Bem, eram parceiros da Rússia, então não eram confiáveis. E, novamente, o interesse em controlar esses serviços de inteligência era usá-los como instrumento contra a Rússia. Eles vêm fazendo isso há uma década, e não consigo imaginar que queiram abrir mão desse controle massivo. Quero dizer, eles controlam grande parte do governo, das forças armadas, dos serviços de inteligência, da mídia e da sociedade civil por meio de todas essas ONGs. Quero dizer, o que a Rússia exige é o afastamento da Ucrânia. Isso seria, acho, uma repetição do que aconteceu em 2010, porque em 2004 tivemos a Revolução Laranja. Tivemos Yushchenko no lugar, e ele iria puxar a Ucrânia para a órbita da OTAN, afastando-a da Rússia. Mas então a democracia aconteceu. Isso não era popular entre os ucranianos. Ele acabou com algo em torno de 2 ou 3% de aprovação, e eles elegeram Yanukovych em 2010.
E todo aquele longo processo, aquele enorme investimento, foi essencialmente perdido quando a Ucrânia começou a se tornar mais neutra novamente, ou não alinhada. E agora acho que a OTAN corre o mesmo risco de que a Ucrânia saia de sua órbita e retorne a algum tipo de status neutro. É difícil imaginar isso acontecendo, mas, enfim, nesse sentido, até que ponto os Estados ainda estão envolvidos na guerra? Enormemente, e em todos os níveis. E o que eles estão percebendo é que do jeito que as coisas estão indo agora, se isso continuar, eventualmente o exército da Ucrânia vai colapsar. Então eles estão se preparando para isso. Idealmente, eles gostariam de congelar o conflito, como fizeram quando tudo começou em 2014, com os acordos de Minsk I e Minsk II. Aquilo foi uma forma de salvar o exército ucraniano, que estava à beira do colapso naquela época, congelando o conflito e permitindo que os Estados e seus estados clientes na Europa reconstruíssem, reorganizassem e rearmassem as forças ucranianas para a próxima rodada de violência. Então eles estão tentando fazer tudo isso de novo, congelar antes que colapsem e depois começar a rearmá-los. E é isso que os Estados Unidos encarregaram a Europa de fazer, porque os Estados Unidos precisam poupar seus próprios recursos para focar na China, no Irã e em outros lugares. Novamente, como parte desse sequenciamento estratégico, a divisão de tarefas serve para isentar os Estados Unidos de investir principalmente na Ucrânia e liberar recursos para outros lugares. Então é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles não têm nenhuma intenção de fazer qualquer tipo de paz com a Rússia. E, como você apontou, isso remonta ao início do século XXI, e obviamente muito antes disso. Isso demonstra uma continuidade de agenda. Não importa em quem os americanos votem, quem está na Casa Branca ou quem controla o Congresso. Essa é uma agenda única que continua independentemente de qualquer coisa. E apesar da oposição muito vocal do presidente Trump durante a campanha contra o chamado Deep State e as guerras eternas no exterior, ele continuou absolutamente todas as guerras que herdou do governo Obama, assim como Biden fez em relação ao governo Trump e Trump fez em relação ao governo Obama. E ele iniciou novas guerras contra o Iêmen e o Irã. Ele está se preparando para uma guerra contra a Venezuela, de forma muito aberta e óbvia. E eles ainda planejam um pivô para a Ásia. Então tudo isso continua ininterruptamente e vai continuar. Não será a América que irá se conter. Não há perspectiva de mudança política nos Estados Unidos. Os interesses especiais que impulsionam isso não são eleitos. Eles são monolíticos. Realmente não há mais ninguém nos Estados Unidos capaz de desafiá-los ou substituí-los. Caberá ao mundo multipolar parar e, eventualmente, reverter isso. Uma das coisas que eu gosto no Trump, porém, é o fato de que ele não está preso àquela ideia estranha de que você não pode conversar com o oponente porque eles são caras maus. Por exemplo, em seu primeiro governo, ele se encontrou com o líder norte-coreano, agora ele está se encontrando com o Putin. E eu acho que isso, para mim, é uma daquelas coisas que chamamos de virtude moral, que não conversamos com pessoas ruins. Mas isso também significa que não fazemos diplomacia. Então, eu gosto desse aspecto. Por outro lado, também apareceu recentemente na mídia que enquanto ele estava na Coreia do Norte, para se encontrar com Kim Jong-un, ele também mandou seus Navy SEALs fazerem uma operação contra a Coreia do Norte, na qual mataram muitos civis, pescadores, e depois recuaram. Mas é um pouco como o engano com o Irã. Fico feliz que eles queiram conversar e buscar um acordo de paz. Mas quando você está planejando um ataque no meio disso, é um pouco enganoso. Mas sobre os esforços de paz, o principal, eu acho, o próximo passo nessa narrativa, é que primeiro ele se encontrou com Zelensky e Putin no Alasca, depois se encontrou com Zelensky e os europeus na Casa Branca. Agora esse grande novo passo é fazer Zelensky e Putin se encontrarem. Acho que qual é o propósito desse encontro? Porque, normalmente, os líderes de Estado só se reúnem depois que todas as principais questões foram resolvidas, e eles vêm para o grande final, para apertar as mãos e assinar, sabe, pelo simbolismo.
Mas quando nenhum dos lados está disposto a fazer concessões reais, incluindo os Estados Unidos, para que eles estão realmente se encontrando, qual é o objetivo dessa iniciativa de paz, se é que podemos chamá-la assim? Bem, primeiro, ao abordar a disposição do presidente Trump em dialogar com supostos adversários americanos ou adversários declarados dos Estados Unidos, precisamos lembrar da época em que a então secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e eles reiniciaram as relações entre Estados Unidos e Rússia. Isso aconteceu após outra guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia, desta vez usando a Geórgia como ariete em 2008 contra as forças russas ao longo da fronteira sul deles, na região do Cáucaso. Isso foi um fracasso, e os Estados Unidos bateram de frente com um obstáculo e precisaram reiniciar suas relações. Então, alguém como a secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, que sabemos que não tem interesse algum em diplomacia, se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Qual foi o propósito disso? Foi para atrair os russos e enganá-los. E é exatamente por isso que o presidente Trump agora está se reunindo com pessoas. E como você apontou, mesmo enquanto ele se encontrava com a liderança da Coreia do Norte, ele tinha pessoas dentro da Coreia do Norte assassinando norte-coreanos. E então, enquanto conversava com os iranianos, o tempo todo ele estava se preparando para atacar, matar iranianos e travar guerra contra o Irã. Portanto, não há interesse real em diplomacia. É tudo um truque. É para atrair outras nações. É para fazer os Estados Unidos parecerem o lado razoável. E são essas nações que estão determinadas a continuar a guerra. E eu tenho uma sensação estranha de que é por isso que o presidente Trump quer que o presidente Putin se encontre com o presidente Zelensky. E eu não me lembro quem disse isso. Não acho que o presidente Putin teria dito algo assim, porque ele geralmente é muito educado, não importa o quão irritado esteja. Mas alguém, em algum lugar, disse que isso seria como um cachorro latindo para você e você se abaixar de 4 e latir de volta para o cachorro, em vez de falar com a pessoa que segura a coleira. Isso é o equivalente aos russos se encontrarem com a liderança da Ucrânia, quando eles, na verdade, não estão no comando de nada. Quem está segurando a coleira são os Estados Unidos. Esta é uma guerra dos Estados, travada contra a Rússia através da Ucrânia. E nenhuma quantidade de conversas com a Ucrânia vai mudar isso. Isso precisa ser resolvido com os Estados Unidos. E o que vimos é que, apesar de a Rússia participar dessas reuniões e cumprir o protocolo, ela está determinada a resolver esse conflito no campo de batalha. E é isso que estamos vendo agora. Eles continuam abertos à diplomacia. Eles sabem que isso não levará a lugar nenhum e vão resolver isso no campo de batalha. E o waiting escritas é lá que esse conflito será resolvido. Ainda não li essa citação, mas parece algo que o Lavrov ou o Peskov diriam, imagino. Mas o que tenho procurado dos Estados Unidos como um bom indicativo de que realmente querem restabelecer relações adequadas com a Rússia seria que eles articulassem algum tipo de conceito sobre o que acreditam ser a paz. Tradicionalmente, se você tem vários centros de poder, a paz, como todos reconheceriam, depende de seguir algum caminho de segurança indivisível. Você garante que um lado não aumente sua segurança às custas do outro. Então, por exemplo, com o controle de armas, ambos os lados reduziriam e assim manteriam o mesmo nível de segurança ao diminuir seus armamentos. Portanto, no geral, um lado não obteria isenção sobre o outro. Quero dizer, é por isso que existem arquiteturas comuns de segurança e tudo mais. Mas, sabe, nós buscaríamos argumentos para que eles harmonizassem interesses. Onde podemos mitigar a competição? Onde podemos acabar com ela?
Mas em vez disso, nos últimos 30 anos, tivemos o oposto, que é a paz hegemônica. E na paz hegemônica, você não precisa levar em conta as preocupações de segurança do outro lado. Você só garante que é tão dominante que realmente não importa o que o outro, o lado mais fraco, pensa. Então eu realmente não vi nenhum conceito de segurança surgir que repudie os últimos 30 anos. E ouvi Marco Rubio mencionar a ideia de que estamos em um mundo multipolar. Mas depois disso, quase se tem a impressão de que a estratégia é: bem, como podemos restaurar a unipolaridade então? Em vez de, como aprendemos a conviver com os outros? Então, acho que essa é uma das minhas grandes decepções. Porque se você não aprender a se ajustar às realidades multipolares, acredito que os Estados Unidos também acabarão sendo esmagados por fazerem muitos inimigos e também por incentivarem esses inimigos a se alinharem contra a América. Mas ouvi a mídia agora criticar ou questionar diferentes líderes, como J.D. Vance, sobre se os Estados Unidos ou Putin estão manipulando Trump nessas negociações. Novamente, parece que os russos têm sido bastante consistentes o tempo todo. Mas o que você entende desses comentários de que os russos estão enrolando as coisas? Agora seriam os russos que não querem a paz e estão ganhando tempo. Ou eles mudaram suas exigências? Isso parece estar se tornando um novo ponto de discussão. Sempre que a mídia começa a se unir em torno de um ponto de discussão, vale a pena, acho, explorar o que isso realmente significa. Bem, antes de tudo, você está absolutamente certo. Se os Estados Unidos realmente estivessem interessados em paz, estariam adotando políticas completamente diferentes. E não estão. Portanto, é óbvio que eles não têm nenhum interesse em paz. E sim, o senador Marco Rubio reconheceu a existência de um mundo multipolar, mas apenas como um obstáculo a ser superado para restabelecer a dominação americana sobre o planeta. E eles estão, obviamente, buscando isso abertamente em todos os cantos do mundo. Agora, quanto à Rússia está enrolando os americanos, como você disse, a Rússia tem sido consistente o tempo todo. Eles nunca mudaram suas exigências originais. Tudo o que eles disseram no início permanece inalterado. Tudo o que eles querem é que essa guerra por procuração, travada contra eles pelos Estados Unidos, chegue ao fim. A própria fonte que alimenta essa guerra por procuração é a insistência dos Estados Unidos em dominar o planeta, dominar a Europa e expandir sua influência até e ao longo das fronteiras da Rússia, até mesmo dentro das fronteiras russas. Eles exigem que isso pare. Isso é existencial para eles. Não é algo que estão imaginando. Enquanto assistimos a Síria desaparecer do mapa, a Líbia já foi. As forças dos Estados Unidos ainda estão no Iraque. O Irã sendo atacado do nada durante negociações. Não está imaginando isso. E é isso que eles exigem desde o primeiro dia. E os americanos se recusam a reconhecer ou aceitar isso. Eles vão continuar pressionando. Então eles querem a ilusão de paz com a Rússia para poderem congelar o conflito, depois dar a volta e terminá-lo mais tarde. Essa é a intenção deles, e neste ponto isso deveria ser óbvio para todos, porque como você disse, se eles realmente estivessem interessados em trabalhar junto com o resto do mundo, em vez de se impor a ele, haveria pelo menos políticas claras sendo discutidas. Eles nem sequer estão falando sobre políticas assim. Eles estão abertamente perseguindo políticas que alimentam a continuidade da primazia americana. Absolutamente tudo o que eles estão fazendo. Eles estão reconstruindo todo o seu aparato militar para travar uma guerra em grande escala contra adversários de mesmo nível, como Rússia e China. O míssil Atom, que eles estão falando em enviar para a Ucrânia, algo em torno de 3.000 unidades eventualmente, obviamente não no início. É uma munição desenvolvida especificamente para o tipo de guerra que os Estados Unidos prevêem lutar contra nações como Rússia e China em um futuro próximo. Então, eles estão totalmente preparados para continuar com isso e continuar de forma ainda mais contundente, se necessário. E se conseguirem ganhar tempo e realizar um sequenciamento estratégico, isso seria o ideal.
E é exatamente aí que estamos agora. Sobre essa ideia de que os Estados Unidos, na verdade, não estão buscando a paz, é interessante observar o formato que eles utilizam para tentar alcançá-la. Quero dizer, parte do motivo pelo qual dizem que estão pressionando os europeus, Zelensky, e agora ameaçando destruir a economia russa, enviando todos esses novos mísseis, isso parece coincidir com a iniciativa de paz, já que é preciso pressionar todos os lados para aproximá-los. Mas, novamente, como você mencionou antes, considerando que Trump já reconheceu anteriormente que se trata de uma guerra por procuração, por que os Estados Unidos não estão tendo nenhum papel em realmente fazer concessões? Porque parece que ela assumiu unicamente o papel de mediadora. Mas toda a ideia de aproximar as posições da Ucrânia e da Rússia, novamente minha pergunta é sempre, por que é responsabilidade da Ucrânia renunciar ao caminho de adesão à OTAN? Por que não é responsabilidade da OTAN? Por que a Ucrânia tem que renunciar ao seu caminho para entrar na OTAN? Por que não cabe aos Estados Unidos e à OTAN dizer, bem, na verdade, vamos ter que criar uma arquitetura de segurança pan-europeia adequada, na qual não empurremos blocos militares até as fronteiras da Rússia? Novamente, segurança indivisível. Mas por que isso é responsabilidade da Ucrânia? Se os Estados Unidos realmente quisessem acabar com essa guerra, o que poderiam fazer além de atuar como mediadores? Bem, quero dizer, é exatamente isso, não é? Os Estados Unidos estão travando essa guerra contra a Rússia, enquanto também se apresentam como mediadores. Isso por si só já é um obstáculo fundamental para se alcançar qualquer coisa. Porque se você nem está sendo honesto sobre o que é o conflito, você está admitindo que é uma guerra por procuração, que é sua guerra por procuração contra a Rússia. Você está culpando o governo Biden por tê-la iniciado, o que lhe dá uma saída fácil. Você poderia simplesmente dizer, essa era a política do Biden, e nós a rejeitamos. Foi terrível. Olhe para o que isso causou e estamos saindo disso. Mas a realidade é que os mesmos interesses especiais que levaram o governo Biden a iniciar essa guerra por procuração estão levando o governo Trump a continuá-la. E, novamente, assim como já vimos neste conflito específico, sem nem falar de outros lugares, os Estados Unidos têm usado esse ciclo de propaganda, falsa vontade de paz e, em seguida, a continuação da guerra. Eles já fizeram isso em relação à Ucrânia, com os acordos de Minsk I e Minsk II. Estão recriando isso. E só porque o secretário de Defesa Pete Hegseth disse em fevereiro, isso não pode ser o Minsk 3.0, não significa que não seja exatamente o Minsk 3.0, porque depois ele explica o que é. Está congelando o conflito ao longo da linha de contato. Está movendo tropas europeias para a Ucrânia, basicamente para criar um blefe contra a Rússia. Se vocês continuarem, se tentarem reiniciar isso, terão que enfrentar tropas europeias, essencialmente da OTAN. E a Europa vai continuar armando e apoiando os ucranianos, e eles vão reconstruir e reorganizar seu exército durante essa pausa. Então, tudo isso é o Minsk 3.0. E o que o governo Trump está fazendo é tentar ficar em cima do muro, tentando se eximir da responsabilidade por causar ou continuar esse conflito, culpar a Rússia pela continuação do conflito e se apresentar como algum tipo de mediador. Estamos simplesmente tão frustrados que os europeus e ucranianos, que controlamos completamente, não façam a paz com a Rússia, porque dissemos para não fazerem. Quero dizer, é exatamente isso que está acontecendo. E a resposta mais curta e simples é que os Estados Unidos, esta administração atual e todas as anteriores, estão simplesmente mentindo. Eles mentem sobre suas intenções. E através de suas ações, podemos ver quais são suas verdadeiras intenções. E isso é congelar esta guerra, travar guerras muito mais perigosas em outros lugares e depois voltar para a Ucrânia e Rússia novamente. Porque eles já fizeram esse ciclo uma vez com os acordos de Minsk.
Sim, o Trump sempre parece se orgulhar dessa ambiguidade estratégica e de ser poderoso, mas pacífico. Então ele tenta equilibrar demais. E é por isso que você sabe, ele sempre faz o argumento de que a guerra nunca teria acontecido se ele fosse presidente, que isso foi uma tolice do Biden. E ao mesmo tempo, ele se gaba de ter enviado mais armas. O Obama não mandou nada. Eu mandei os Javelins no meu primeiro mandato. Então ele ainda, até o Obama, que apoiou o golpe na Ucrânia, reconheceu que isso seria tolice, porque poderia escalar para um confronto direto ou subir na escala de escalada. Seria tolice, na cabeça do Obama, porque os russos teriam a vantagem da proximidade, o que é importante para a logística. E também, no fim das contas, isso seria mais importante para os russos do que para os Estados Unidos, porque, novamente, fica do outro lado do planeta para a América, enquanto para a Rússia é uma ameaça existencial. Então, eles estariam dispostos a ir até o fim e teriam a vantagem não só da produção industrial, mas também da logística. Mas, mais uma vez, o Trump parece querer os dois lados. Ele é brilhante, brutal e duro, mas ao mesmo tempo quer ser o homem da paz. Então, parece, acho que concordamos, que os esforços diplomáticos realmente não estão indo a lugar algum. Agora, espero estar errado, mas se for esse o caso, a guerra será então decidida no campo de batalha. Mas quão longe estamos de algo assim? O que você vê no momento nas linhas de frente? Bem, como você mencionou antes, a Rússia realizou um dos, se não o maior, ataques com drones e mísseis até agora. Mas não é algo que acabamos dizendo quase todo mês agora? E isso acontece por causa da capacidade militar industrial da Rússia. Não é apenas enorme, mas continua a se expandir. É isso que eu e outros, você, Alex e Alexander do The Duran, estamos acompanhando há mais de 3 anos. Alexander Mercoris chamou isso de esgotamento agressivo. É exatamente isso que os russos estão fazendo. Ainda vejo analistas ocidentais afirmando, bem, a Rússia está fracassando porque não consegue romper. Eles não estão avançando aqui. Veja quão pouco território eles conquistaram este mês. Não se trata de território. Não se trata de romper as linhas inimigas. Trata-se de desgastar a capacidade de combate da Ucrânia até que ela eventualmente colapse. Foi exatamente isso que vimos na Síria, e naquele caso, funcionou a favor dos objetivos da política externa dos Estados Unidos. O conflito ficou congelado por anos. A linha de frente não se moveu. E então, de repente, porque o exército árabe sírio foi enfraquecido ao longo dos anos, e porque Rússia e Irã estavam distraídos em outros lugares, eventualmente houve um avanço forte e tudo simplesmente desmoronou. E isso é possível na Ucrânia. Isso é possível. E é por isso que os Estados Unidos estão dizendo à Europa, vocês precisam criar uma coalizão dos dispostos. Muitas pessoas imaginam que a Europa teve essa ideia sozinha. Isso estava na diretriz pública que o secretário Hegstaff deu em fevereiro. Ele disse aos europeus, vocês vão enviar tropas para a Ucrânia. E o motivo pelo qual eles estão enviando tropas para a Ucrânia é porque sabem que, eventualmente, as linhas ucranianas vão colapsar. O exército vai colapsar. Já estamos ouvindo admissões da própria Ucrânia. Eles têm tão pouco efetivo ao longo da linha de contato. Existem seções inteiras da frente que simplesmente não estão nem mesmo ocupadas. Existem defesas no local, mas não há pessoas nessas defesas. E é por isso que, quando você olha para o mapa, verá a Rússia avançar e, em seguida, começar a se expandir. Então, os ucranianos, como uma brigada de incêndio, precisam enviar suas reservas para aquela área, e aí a Rússia recua. Eles não estão tentando romper e tomar aquele território. Estão tentando sobrecarregar as linhas ucranianas. E está funcionando. Podemos ver de forma clara que os indicadores do poder militar da Ucrânia estão diminuindo dia após dia. E não há nada que o Ocidente possa fazer a respeito, exceto intervir diretamente e torcer para que os russos parem para pensar e parem, em vez de lutar contra tropas europeias nesse ponto. É assim que está a situação agora.
Bem, é interessante que quando as partes estão tão distantes, você queira enfraquecer o adversário para obter concessões. Mas é muito estranho que quando a Ucrânia e a OTAN atacam profundamente dentro da Rússia para atingir sua infraestrutura energética, a mídia comemore. Uhul! Agora estamos pressionando a Rússia. Agora eles serão forçados a nos aceitar, a discutir a paz seriamente. E quando a Rússia faz exatamente a mesma coisa, ou seja, ataca a infraestrutura energética no interior da Ucrânia, recebemos a mensagem de que isso é prova de que eles não querem a paz, porque se quisessem paz, não fariam exatamente o que estamos fazendo com a Rússia. Fariam o oposto, não atacariam de forma alguma. Então, é uma maneira interessante de enxergar a situação. Mas você mencionou que o próximo passo, já que as linhas de frente, qualquer um que esteja prestando atenção pode ver que isso está desmoronando. Bem, mas o que é possível agora para o Ocidente fazer? Você mencionou a possibilidade de intervenção direta. Você vê os países da OTAN começando a enviar suas tropas diretamente? Porque eu acho que, como você mencionou antes, os Estados Unidos prefeririam que os europeus entrassem na luta até o último homem. Mas quão capazes são os europeus? Além de terem exércitos fracos, acabamos de ver um colapso no governo francês. Os governos francês, alemão e britânico parecem estar competindo para ver quem consegue ser o mais impopular e economicamente fraco agora, ao que parece. Então, quão crível é que os europeus realmente vão enviar tropas? Bem, não acho que isso seja mais crível do que a ideia de a Ucrânia parar os russos. Acho que os Estados Unidos veem a Europa apenas como uma extensão dessa guerra por procuração. Procuradores descartáveis, que podem ser enviados para prolongar a duração desse conflito e aumentar o custo para a Rússia em todo esse conflito que remonta a 2014. A Europa foi claramente considerada descartável em todos os sentidos, não apenas no sentido de forçá-la a investir pesadamente na Ucrânia, mas também com a destruição dos gasodutos Nord Stream, cortando toda a Europa do acesso à energia russa, barata e acessível. E se você parar para pensar, antes de 2014, a Rússia não representava ameaça alguma para a Europa, de nenhuma forma. Eles cooperavam de perto, dependiam uns dos outros. Como você disse, é preciso alinhar interesses, e é assim que se alcança a paz. E isso já havia sido alcançado entre a Europa e a Rússia. Foram os Estados Unidos que forçaram essa questão, que separaram a Europa da Rússia. E eles não fizeram isso apenas obrigando os governos europeus a concordarem. Bem, de certa forma, fizeram. Mas a própria criação da União Europeia, como uma camada de burocracia imposta sobre os Estados europeus individuais, sufoca sua soberania. Trata-se de uma burocracia que responde aos mesmos interesses especiais que impulsionam a política externa dos Estados-membros. E por causa disso, esses governos no poder, interligados com a União Europeia, estavam tomando decisões que eram claramente contrárias aos melhores interesses desses Estados europeus e de todas as pessoas que vivem dentro de suas fronteiras. Então, se você olhar para a Alemanha agora, o estado em que eles estão economicamente e politicamente. Você acabou de mencionar a instabilidade política na França, que eu acho que no fim das contas, não importa por quê. Se você olhar para os principais partidos em todos esses países, é exatamente como nos Estados Unidos. Eles fingem ter ideologias e agendas diferentes, mas no final das contas, quando conseguem chegar ao poder, seguem o mesmo programa. Eu me lembro que muita gente depositou esperança na Meloni da Itália, achando que ela iria, e ela realmente disse algumas coisas antes de assumir o cargo, que ela iria bater o pé e acabar com tudo isso. Mas assim que ela assumiu, continuou com tudo. É assim que o Ocidente lida com o público. Eles criam uma estratégia de tensão, uma estratégia sociopolítica e ideológica de tensão. Eles controlam todos os principais atores e podem direcionar para onde isso vai e garantir a continuidade da agenda, não importa qual ideologia esteja prevalecendo em determinado momento.
E temo que isso vá funcionar na Alemanha, independentemente de quem assuma o poder. Novamente, eu estava ouvindo The Duran, e eles estavam falando sobre o gasoduto Power of Siberia 2 e como isso consolida o fluxo de energia russa para o leste em vez de para o oeste. Então a Europa, mesmo que de alguma forma tenha uma revolução e se liberte da hegemonia americana, essa energia se foi e não vai voltar. E, portanto, a possibilidade de reparar o dano que foi causado por causa disso. Essa perspectiva é tão minúscula. E eu temo que os Estados Unidos vejam isso. Eles veem a Europa como estando em declínio e simplesmente pensam, bem, se usarmos eles como proxies agora, eles serão mais poderosos este ano do que no próximo. No próximo ano estarão ainda mais fracos. Vamos usá-los enquanto ainda podemos, enquanto ainda tem alguma força. E não se trata de saber se as tropas europeias podem entrar na Ucrânia e derrotar os russos. Trata-se de fazer exatamente o que o próprio exército ucraniano fez. Apenas prolongar o conflito, aumentar o custo, prender a Rússia, enquanto os Estados Unidos lidam com a China, o Irã, agora temos a Venezuela e todos os outros lugares onde os Estados Unidos buscam reafirmar sua hegemonia. Segurá-los por pelo menos esse tempo e então podemos voltar e lidar com a Rússia depois. Então é isso que a Europa representa para os Estados Unidos. Tempo adicional para realizar o sequenciamento estratégico. Uma vez, quando era secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg foi aos Estados Unidos e estava tentando vender a guerra porque as pessoas, o público, estavam perdendo o interesse. Ele tentava apresentar a guerra como uma grande vantagem, dizendo que os Estados Unidos teriam centenas de milhares de soldados ucranianos experientes em combate, capazes de conter a Rússia, permitindo que os Estados Unidos se concentrassem na China. Mais ou menos o que você está dizendo. Mas agora, é claro, me parece estranho que os europeus não percebam que podem assumir o papel dos ucranianos. Alguém a ser usado como proxy para enfrentar a Rússia. Eles já estão lutando essa guerra, até o último euro. Se começassem a enviar forças militares, bem, aí, é claro, tudo ficaria muito, muito pior. Só sobre a parte econômica disso, para mim isso é muito estranho, porque você mencionou que há uma interdependência econômica entre europeus e russos. Mas muitas vezes, o que os países buscam fazer é ter uma interdependência assimétrica para garantir que eles dependam de você, e você não dependa deles. E em 2014, os europeus estavam em uma boa posição. Havia dependência mútua. No entanto, os russos estavam usando nossas tecnologias, nossas indústrias, nossos corredores de transporte, nossos portos e todos os nossos bancos, o sistema de pagamentos SWIFT, nossas moedas no comércio internacional. Então, eles eram muito dependentes de nós. Do que dependíamos deles era da segurança energética, de ter fornecimento de energia. Mas mesmo nisso, os russos dependiam da Europa como consumidora de energia. Então, o equilíbrio estava muito a nosso favor. Mas como você disse, agora os russos se desvincularam completamente devido à militarização. Portanto, toda a influência que tínhamos no passado, acredito que já se foi há muito tempo. Só uma última pergunta. Você mencionou o colapso das linhas de frente. O que você acha da taxa de deserção? Por quê? Quando uma guerra chega ao fim, espera-se ver uma queda nas linhas de comunicação e um aumento nas baixas, mas também nas deserções. Como você está interpretando os diferentes números? Isso está sendo exagerado? Ou você vê uma intensificação? Porque tenho um pouco de dificuldade em encontrar números confiáveis. Novamente, estamos em uma guerra de informação, então é difícil obter os números corretos. Bem, você está absolutamente certo. É muito difícil encontrar números confiáveis, se é que eles existem. Então, o que você precisa fazer é observar como o campo de batalha está se configurando. E isso já diz muita coisa. Você não vai conseguir um número definitivo, mas é óbvio que algo está acontecendo com o efetivo da Ucrânia. Algo está acontecendo porque agora há setores inteiros das defesas que estão desguarnecidos. Então, para onde foram todas essas pessoas?
ou morreram, ou ficaram feridas, ou desertaram. Então tem que ser um desses três problemas. E aí reconstituir o efetivo ucraniano, isso sempre foi um problema. Tenho falado sobre isso há anos e já expliquei como. Eles estão falando em reconstruir uma brigada, construir uma brigada totalmente nova. Estamos falando de 4.000 homens. Não se trata apenas de pegar 4.000 homens, colocá-los no treinamento básico e depois enviá-los para o campo, como uma brigada e suas subunidades. Não é sobre isso. Cada nível da brigada exige liderança. Eles precisam de sargentos e oficiais de verdade, incluindo alguns oficiais superiores no topo da brigada. Esse tipo de treinamento e experiência leva anos para ser adquirido. E se você está sofrendo altas taxas de baixas, como a Ucrânia, como suspeitamos que a Ucrânia está, simplesmente não é possível reconstruir essas brigadas. E é isso que estamos vendo no campo de batalha. Estamos vendo pessoas com treinamento básico e liderança dispersa, e essas unidades são inadequadas. É por isso que tudo continua desmoronando. É por isso que há trechos das defesas desguarnecidos. É por isso que eles estão perdendo território. É por isso que isso vai continuar a se acelerar. Eu, na verdade, acabei de ver um analista ocidental admitir que as baixas, os ganhos territoriais pela Rússia, as baixas do lado ucraniano e as taxas de deserção, isso não é linear, onde simplesmente sobe ou desce em linha reta. É exponencial. Então, enquanto tudo isso continua, tudo vai se acumulando e acelera a taxa em que tudo começa a desmoronar. Já estamos vendo isso acontecer. É muito óbvio. Se você olhar para as linhas de frente, até mesmo comparando o ano passado com este ano, como tudo está indo muito mais rápido agora do que no ano passado, isso está claramente acontecendo. Então vai chegar um ponto em que tudo começa a acontecer tão rapidamente que absolutamente nada poderá ser feito para impedir que foi exatamente o que aconteceu na Síria, na verdade. Isso vai acontecer eventualmente. É impossível prever quando. Você ou eu só temos acesso ao que está disponível publicamente. Tenho certeza de que existem redes de inteligência dos dois lados que sabem quando isso vai acontecer. E isso pode explicar porque vemos tanta urgência por parte dos Estados Unidos e dos europeus e a disposição de tomar medidas cada vez mais drásticas para tentar forçar os russos a congelar esse conflito. Porque eles sabem que se esse colapso acontecer, não será mais uma questão de os russos tomarem toda a região de Donbass. Será uma questão de quanto eles decidirão tomar, porque não haverá nada para detê-los. É por isso que estão falando em enviar tropas europeias para a Ucrânia. Essa sempre foi uma possibilidade desde o início do conflito. Muitos analistas já alertavam sobre isso desde o começo. Se esse colapso acontecer, o Ocidente terá que intervir, porque não haverá outra maneira de parar os russos. É por isso que vemos os Estados Unidos basicamente tentando de tudo. Vamos nos encontrar com você. Você deveria se encontrar com Zelensky. Faça isso, faça aquilo. Nós faremos isso. Mas a única coisa que eles não estão dispostos a fazer é realmente acabar com a guerra por procuração que estão travando contra a Rússia. Essa é a única coisa que eles não farão. E a Rússia sabe disso. Então eles vão continuar no campo de batalha. E estamos em território desconhecido. Não sabemos exatamente o que vai acontecer quando forem as forças russas enfrentando essencialmente as forças da OTAN novamente na Ucrânia. Se a Europa e os Estados Unidos, e essencialmente os Estados Unidos, decidirem fazer isso. Sim, há alguns relatos não verificados de que os britânicos, assim como os franceses, estão fortalecendo sua posição não apenas em Kiev, mas também em Odessa. Considerando que um dos benefícios de manter a Ucrânia na órbita da OTAN é Odessa. Isso seria bastante importante para fortalecer o papel da OTAN no Mar Negro em relação aos russos. Como você disse antes, todo o objetivo de uma guerra de atrito é que, uma vez que o adversário tenha sido enfraquecido, então todas as questões territoriais, tudo isso, acabará se resolvendo.
Por isso, há 3 anos e meio, fico tão frustrado quando tudo que a mídia faz é medir o progresso em termos de conquistas territoriais, quando isso realmente não faz sentido. Isso é mais um sintoma de onde estão os verdadeiros indicadores, ou seja, as taxas de atrito e a capacidade de regenerar o exército. De qualquer forma, muito obrigado por dedicar seu tempo. Fica a impressão agora de que algo grande está prestes a acontecer, já que todas essas coisas, as linhas de frente estão cedendo, os russos agora estão atacando pontes e alvos na retaguarda profunda, e parecem estar se preparando para uma ofensiva massiva, que, aliás, pode já começado. É isso. Explique mais uma vez. Perfeito.